Ok, vamos mergulhar direto nisso. A gente está vivendo um momento, assim, sem precedentes na história, né? A rápida ascensão da inteligência artificial e da robótica está colocando todos nós diante de algumas escolhas fundamentais. Então, na nossa análise de hoje, vamos explorar um documento fascinante, uma carta encíclica fictícia datada de 2026, chamada Magnifica Humanitas. Esse texto convida a gente a olhar para o imenso poder que a humanidade tem nas mãos hoje, e não com medo, mas como uma baita oportunidade de construir coletivamente um futuro mais digno e justo. E para guiar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a encruzilhada da humanidade, depois o risco de Babel, em seguida o caminho de Neemias, passando pela evolução da doutrina e fechando com os princípios para a era digital. Vamos lá! Entrando na nossa primeira parte, a encruzilhada da humanidade. É o nosso ponto de decisão. Olha só o peso dessa citação. Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, com coisas como biotecnologia, IA e algoritmos ditando o nosso dia a dia, a gente adquiriu capacidades quase que absolutas. E esse poder não é só técnico, sabe? Ele mexe diretamente com o nosso imaginário coletivo e com a própria dignidade das pessoas. O que está em jogo nessa era não é a tecnologia em si, mas exatamente como a gente vai escolher administrar essa força gigantesca. E logo na introdução do documento, uma coisa fica muito clara. A tecnologia não é uma inimiga natural do ser humano. Muito pelo contrário, ela é fruto da nossa própria criatividade. O progresso científico vem melhorando vidas há séculos. Então a ideia aqui não é demonizar a inovação, de jeito nenhum. O ponto é garantir que ela seja direcionada para o bem comum, para evitar a criação de ferramentas que, se ficarem sem rumo, podem causar danos irreparáveis para todos nós. O que nos leva ao segundo ponto, o risco de Babel. O documento usa imagens bíblicas muito profundas para ilustrar as nossas escolhas atuais. A síndrome de Babel representa meio que uma arrogância tecnocrática. Pensa bem, quando a gente busca uma uniformidade que esmaga as diferenças, quando o lucro dita todas as regras e sacrifica os mais vulneráveis, e quando a gente cai naquela ilusão de que somos totalmente autossuficientes por causa da tecnologia, bom, a gente está construindo uma nova Babel. O perigo real e imediato aqui é a desumanização, é reduzir o mistério de uma pessoa a meros dados de desempenho e algoritmos frios. O texto adverte de forma bem explícita contra a adoção de uma linguagem única, mesmo que seja uma linguagem puramente digital, sabe? Uma linguagem construída ignorando o lado humano. A empresa de Babel tentou alcançar o céu puramente pela eficiência, sem nenhum cuidado mútuo. E o resultado não foi a união, foi a dispersão, o caos e a total falta de compreensão entre as pessoas. E é aí que entra a nossa terceira parte, o caminho de Neemias. Em total contrapartida àquela arrogância de Babel, a gente tem essa segunda metáfora. Só para dar um contexto, Neemias encontrou as muralhas de Jerusalém em ruínas, mas em vez de chegar impondo soluções prontas de cima para baixo, sabe o que ele fez? Ele conversou, ele ouviu, ele promoveu uma responsabilidade compartilhada. Cada família, cada artesão, cada indivíduo recebeu um pedacinho da muralha para reconstruir. É basicamente superar a ilusão da uniformidade através de uma lógica verdadeira de comunhão e cooperação mútua. Isso ilustra de um jeito brilhante a escolha central dessa encíclica. De um lado a gente tem Babel, arrogância, foco exclusivo no lucro, aquela uniformização forçada que acaba anulando a nossa diversidade. Do outro lado, temos Neemias, trabalho em conjunto, escuta ativa, preservação da dignidade e uma harmonia que é construída ali da base. A grande pergunta que o texto lança para todos nós nessa era da inteligência artificial é justamente essa: qual desses modelos vai ser escolhido para guiar as nossas inovações? Seguindo em frente, vamos para o ponto 4, a evolução da doutrina. É legal pontuar que a doutrina social da igreja não é um livro de regras empoeirado trancado numa gaveta qualquer. Na verdade, é um corpo vivo de pensamentos e verdades. Ela se adapta constantemente, sempre dialogando com as inovações de cada época, aquilo que os textos chamam de res noé, ou coisas novas. O objetivo maior, no fim das contas, é sempre preservar a vida humana em meio a esses tempos de mudança. E se a gente olhar para essa linha do tempo, a evolução fica super evidente. Lá em 1891, a Hero Novarum lidou com os abalos da Revolução Industrial. Décadas depois, em 1965, a Gaudium et Spes abordou os desafios da era moderna em escala global. E agora, em 2026, a Magnifica Humanitas aparece para enfrentar as complexidades únicas da revolução digital e da IA. Ou seja, a aplicação muda, mas a missão fundamental continua exatamente a mesma. Olhando bem para as origens dessa doutrina moderna, a gente percebe a essência desse pensamento contínuo.
Desde o Papa Leão XIII até os dias de hoje, as estruturas socioeconômicas e tecnológicas são avaliadas por uma única métrica essencial: a dignidade inegociável da pessoa humana. E o que forma essa métrica são 5 princípios centrais e bem estáveis. Primeiro, a dignidade humana, porque a tecnologia tem que servir as pessoas e não o oposto. Segundo, o bem comum, visando o benefício de todos. Terceiro, a destinação universal dos bens, para garantir que o conhecimento não vire privilégio de meia dúzia. Quarto, a subsidiariedade, que significa tomar decisões o mais perto possível das comunidades afetadas. E, por fim, a solidariedade, garantindo que absolutamente ninguém fique para trás. O que nos traz a nossa última parte, a seção 5, Princípios para a Era Digital. Aplicando tudo isso de um jeito bem prático, o documento traça 4 passos para o que ele chama de construir no bem. Número 1. Edificar sobre a relação com Deus, lembrando de um sentido mais transcendente. Número 2. Aceitar a nossa fragilidade humana, o que é um ponto super contraintuitivo no mundo da tecnologia. Número 3. Assumir uma corresponsabilidade corajosa. E número 4. Adotar uma linguagem que construa pontes e compreensão em vez de oposição e ruído. E focando especialmente nesse segundo passo, a questão da fragilidade, é fascinante como o documento faz um alerta. Ele adverte contra a tentação da gente usar a tecnologia para mascarar ou tentar erradicar todas as nossas limitações. Porque essa ilusão de uma técnica que promete suprimir as nossas fragilidades acaba muitas vezes descartando as próprias pessoas no meio do caminho. Sério, essa é talvez a frase mais impactante de toda a nossa análise de hoje. A verdadeira realização não nasce da supressão das fragilidades, mas de um crescimento harmonioso. A tecnologia quase sempre busca a perfeição infinita, a velocidade, a ausência de erro. Só que a riqueza da nossa experiência humana está justamente na empatia que nasce dessa nossa vulnerabilidade compartilhada. Crescer em harmonia, cuidando um do outro, realiza muito mais do que uma busca obsessiva por uma perfeição puramente mecânica. Mas, claro, orientar esse crescimento harmonioso exige encarar um desafio geopolítico enorme. A grande mudança de poder de hoje está em quem realmente controla a inovação. Historicamente, os governos guiavam as inovações em grande escala. Hoje as rédeas estão nas mãos de entidades corporativas privadas, entidades transnacionais que muitas vezes têm recursos que superam os de nações inteiras. É um poder invisível e dificílimo de ser direcionado por bem público sem o esforço conjunto de todos nós. E é exatamente por isso que o apelo por instituições fortes ganha tanta urgência no texto. É fundamental desenvolver instrumentos regulatórios adequados, sabe? Fazer avaliações éticas de impacto que sejam profundas. A inovação tecnológica simplesmente não pode estar acima da justiça e das instituições. Ela precisa estar subordinada à dignidade humana para a gente conseguir conter os efeitos nocivos que vêm com esse poder tão concentrado. No fim das contas, o objetivo de toda essa estrutura dessas regulamentações e princípios converge para um único dever, que o texto resume como permanecer humanos. O progresso autêntico pede um coração aberto, escuta e aquela vontade genuína de unir as pessoas. A gente precisa proteger essa nossa essência humana, que é tão maravilhosa e única, e que nenhuma máquina ou rede neural vai conseguir replicar. O que nos traz, finalmente, ao grande desafio que fecha o documento. Com recursos sem precedentes nas nossas mãos, que caminho a gente vai trilhar juntos? A humanidade escolherá ser construtora de comunhão, seguindo o caminho de Neemias? Ou a gente vai sucumbir ao risco de ser arquiteto de uma nova e solitária Torre de Babel? A resposta para essa pergunta não vai vir de um algoritmo, mas das escolhas diárias que todos nós faremos nesse canteiro de obras do nosso tempo. E aí, pessoal? Bom, vamos direto ao assunto. Hoje a gente tem nas mãos uma análise profunda de um texto fascinante do ano de 2026, a encíclica Magnificat Humanitas, escrita pelo Papa Leão XIV. E olha, o que torna esse documento tão cativante é o jeito que ele pega uma tradição ética milenar e aplica de forma super contundente aos nossos maiores desafios na era digital e da inteligência artificial. A ideia aqui não é entrar em debates teológicos abstratos, tá? A gente vai, na verdade, decodificar o guia ético que o texto propõe para a gente conseguir navegar nas complexidades desse nosso mundo hiperconectado. Então, bora para essa análise que está muito reveladora. Para dar um norte na nossa conversa, a gente vai passar por 6 pilares centrais: a dignidade humana inalienável, o princípio do bem comum, bens na era digital, subsidiariedade e solidariedade, uma nova justiça social e, para fechar, o desenvolvimento humano integral. É um roteiro bem lógico para entender essa verdadeira caixa de ferramenta social moderna. Seção 1. A dignidade humana inalienável.
Essa é literalmente a âncora do documento. Sem essa premissa, todo o resto desmorona. O texto traz esse conceito de dignidade ontológica. Um nome chique, mas o que significa na prática? Significa o valor profundo de todo ser humano simplesmente pelo fato de existir. A fonte rejeita com muita força essas ideologias modernas que medem o nosso valor pela eficiência ou pela nossa conta bancária. A mensagem é claríssima. O ser humano nunca, em hipótese alguma, pode ser tratado como um mero dado para um algoritmo ou um recurso para atingir uma meta. O ser humano é sempre o fim. O seu valor não precisa ser conquistado, ele já nasce com a pessoa. E tem uma frase aqui que resume isso perfeitamente, descrevendo a dignidade como infinita e incondicional. Nenhuma falha, nenhuma exclusão social e absolutamente nenhuma métrica de produtividade digital pode apagar isso. É o alicerce absoluto, segundo a fonte, para os direitos humanos. Se a gente não partir desse ponto, nada mais faz sentido. Seção 2. O princípio do bem comum. Bom, depois de estabelecer a dignidade individual, a análise avança para mostrar como isso molda a nossa vida em sociedade. E a definição aqui é fantástica. O bem comum não é só fazer uma continha de mais, somando o interesse de um com o do outro. O texto descreve isso como um plus, sabe? Um valor agregado que nasce exatamente da nossa interdependência. Cai por terra aquela ilusão de que se cada um buscar só o próprio lucro, o mundo melhora num passe de mágica para todo mundo. O verdadeiro progresso exige harmonizar os interesses para garantir que ninguém fique para trás, principalmente os mais vulneráveis. Seção 3. Bens na era digital. É aqui que a coisa fica incrivelmente atual. Vamos ver como um princípio super antigo se aplica à tecnologia de ponta. Vamos pensar juntos nesse contraste. Historicamente, quando se falava em bens que pertencem a toda a humanidade, a gente pensava em coisas como água, solo e ar. Mas a magnífica Humanitas atualiza essa lista. Ela coloca algoritmos, dados, infraestrutura de tecnologia e patentes na mesmíssima categoria. Basicamente, os dados são vistos como o nosso novo ar digital. A fonte argumenta que a propriedade privada tem sim o seu lugar, mas ela tem que estar sempre subordinada ao direito universal de acesso a esses bens. A riqueza digital não pode ficar restrita a uma panelinha. E se ficar? Bom, o documento lista especificamente os riscos dos monopólios digitais. Quando a gente tem essa concentração gigantesca de conhecimento e tecnologia nas mãos de poucos, o abismo entre quem está incluído e quem está excluído da sociedade aumenta assustadoramente. E o impacto não é só virtual, não. O texto alerta que essa lógica acaba alimentando novas formas de desperdício e até de exploração ambiental no nosso mundo físico. Seção 4. Subsidiariedade e solidariedade. Aqui a gente entra num mecanismo de equilíbrio que é vital para a sociedade funcionar. Começando pela subsidiariedade. Em termos simples, é o princípio de que as instâncias superiores não devem engolir as responsabilidades que as comunidades locais, as famílias ou os indivíduos conseguem resolver. É um baita escudo contra a centralização excessiva. Isso empodera quem está na base e evita que um Estado ou qualquer entidade gigante tenha um controle paternalista e sufocante sobre a vida das pessoas. E a aplicação disso no ecossistema digital é genial. Hoje em dia, a instância superior que dita as regras do jogo muitas vezes não é um governo, mas sim as gigantes de tecnologia, os monopólios. A solução baseada na subsidiariedade aqui não é acabar com as regras, mas exigir transparência, auditorias independentes e um acesso justo para que as decisões não venham de cima para baixo de uma forma totalmente opaca. Do outro lado dessa moeda, a gente tem a solidariedade. E o texto é categórico. Isso não é só um sentimento bonitinho de compaixão. É uma escolha estrutural e deliberada. É a determinação de trabalhar pelo bem comum, entendendo de forma concreta que o destino de um indivíduo está 100% amarrado ao destino de todos os outros. E essa frase curtinha bate na veia. Ninguém se salva sozinho. É uma lembrança muito forte da nossa interdependência global. Exige uma cooperação absurda, não só entre as nações hoje, mas também entre gerações, para a gente preservar tanto o meio ambiente natural quanto esse nosso novo ecossistema digital. E por que as duas coisas precisam andar juntas? Olha que perfeito. Subsidiariedade sem solidariedade vira puro egoísmo. Vira só proteger o próprio quintal e os interesses privados. Por outro lado, solidariedade sem subsidiariedade vira um assistencialismo passivo, que tira a autonomia e a responsabilidade das pessoas. O segredo de uma sociedade justa, segundo a análise, está exatamente nessa tensão entre as duas forças. Seção 5. Uma nova justiça social.
Com toda essa base montada, o que significa de fato uma ordem social justa no meio de tantas crises sistêmicas? Os requisitos da justiça digital são super específicos na fonte. Não é só sobre distribuir riqueza. É garantir acesso às tecnologias básicas, sim, mas também proteger as comunidades contra a vigilância invasiva. É combater de frente aqueles algoritmos opacos que carregam e espalham preconceitos absurdos. E, claro, criar um ambiente que limite o ódio e a desinformação sem sufocar a liberdade. Mas aí vem um ponto de virada muito forte. O documento afirma que o verdadeiro teste para qualquer sistema de justiça social, por mais avançada que a tecnologia seja, é a forma como ele trata os mais vulneráveis do mundo físico. A condição dos migrantes e refugiados é apontada como uma métrica definitiva. Se uma sociedade os trata com fraternidade em vez de se render ao medo e à exclusão, aí sim, e só aí, ela pode ser considerada justa. E, finalmente, seção 6, o desenvolvimento humano integral. A régua final que o texto usa para avaliar o nosso verdadeiro progresso. Aqui, a gente vê a rejeição total daquela ideia de que sucesso se mede só pelo PIB crescendo. O desenvolvimento humano integral tem que promover a pessoa por completo. A dimensão econômica, óbvio, mas também a espiritual, a cultural e a ambiental. Qualquer progresso que degrade ecossistemas para gerar bem-estar para poucos simplesmente não é progresso de verdade sob essa ótica. E aí o texto lança essa pergunta que nos faz pensar muito. As inovações tecnológicas de hoje contribuem mesmo para que a gente cresça em humanidade e fraternidade? Porque a tecnologia não é neutra. A gente precisa parar e questionar se as ferramentas de inteligência artificial que a gente está construindo estão fomentando a união ou se estão só gravando a exclusão. E para mim, o ponto mais surpreendente e revelador desse material é que ele não aponta o dedo só para o Vale do Silício ou para os governos. A Magnífica Humanitas vira o espelho para a própria igreja. A fonte exige as mesmíssimas coisas para si mesma: transparência radical, governança descentralizada baseada na subsidiariedade e, acima de tudo, um compromisso absoluto em ouvir as vítimas e reparar os danos causados dentro de suas próprias estruturas. Uma autoanálise impressionante. Então, resumindo a ópera, o que a gente tem aqui não é só teoria, são pilares éticos antiquíssimos sendo adaptados de um jeito hiperdinâmico como um verdadeiro kit de ferramentas para resolver os nossos maiores problemas. A tecnologia avança numa velocidade surreal, mas a nossa necessidade de manter a dignidade humana e o cuidado coletivo, essa não muda nunca. E para fechar essa nossa análise de hoje, eu deixo a provocação que fica ecoando em todo o documento. Nós já entendemos que não dá para poluir os nossos rios e o nosso ar, certo? Mas e o ecossistema digital, que agora é o ambiente onde toda a nossa sociedade respira e vive? Como a gente vai escolher cultivar esse espaço para promover a dignidade, em vez de transformá-lo num ambiente tóxico de exclusão? É uma reflexão urgente para todo mundo que está construindo o nosso futuro. Muito obrigado por acompanharem essa imersão e até a próxima. Vamos direto ao assunto. O nosso objetivo hoje é desconstruir de forma estruturada e totalmente imparcial as bases filosóficas e éticas de um documento que vem dando o que falar, a encíclica de 2026 do Papa Leão XIV chamada Magnificas Humanitas. E olha, não estamos falando de um texto puramente religioso. Trata-se de uma análise profundíssima sobre inteligência artificial e qual é, afinal, o lugar da humanidade no meio dessa revolução tecnológica. Nós vamos dissecar exatamente o que o documento original argumenta sobre os riscos, as ideologias por trás das telas e, claro, as soluções que ele propõe para o nosso atual cenário digital. Então, vamos mergulhar nisso. O documento não perde tempo e já chega com os 2 pés no peito, trazendo uma metáfora central para definir o momento que estamos vivendo. A inteligência artificial já não é coisa de ficção científica. Ela está aí, no nosso cotidiano, moldando a forma como a gente se comunica e como as instituições funcionam. A grande provocação aqui não é ficar imaginando o que a tecnologia vai fazer num futuro distante, mas sim olhar para a estrutura que nós estamos escolhendo construir agora mesmo, com as ferramentas que já temos em mãos. E para dar peso a essa escolha, a encíclica coloca o debate sobre a IA lado a lado com 2 imagens bem marcantes, transformando uma questão técnica em uma decisão visceralmente humana. De um lado, a Torre de Babel. O texto descreve isso como um projeto guiado pela pura obsessão por domínio, onde o processo acaba, na verdade, desumanizando todo mundo. Do outro lado, temos as ruínas de Jerusalém, que representam uma obra de reconstrução, feita passo a passo, baseada na responsabilidade compartilhada. A mensagem central é que a tecnologia nos obriga a decidir de qual dessas 2 obras nós queremos ser os pedreiros. Aí entra um alerta muito contundente contra o que eles chamam de paradigma tecnocrático. Basicamente, é o perigo de deixar que a lógica da eficiência, da velocidade e do lucro dite absolutamente todas as regras do jogo.
O problema é que, quando a técnica pura vira a régua suprema para medir o que tem valor, nós corremos o sério risco de virar meras engrenagens numa máquina de eficiência. Pense em como os algoritmos já ditam o ritmo de trabalho de tanta gente hoje em dia. O texto nos lembra que ter ferramentas mais potentes não significa que a gente está construindo um mundo melhor, se a nossa ética não acompanhar essa evolução. E isso nos leva a um ponto super crítico que o documento levanta. Quem realmente controla toda essa infraestrutura digital? Hoje, o domínio sobre os dados e a capacidade gigantesca de processamento que a IA exige não está nas mãos do público. Está concentrado em um punhado de gigantes da tecnologia e da economia. O texto destaca que esse nível de monopólio define quem tem voz e quem fica invisível, tudo isso correndo quase totalmente solto, sem controle social, o que cria um terreno fértil para exclusões absurdas. Fazendo uma pausa para uma reflexão fascinante no parágrafo 99, a encíclica pede cautela para não cairmos na armadilha de igualar a máquina ao ser humano. A inteligência artificial cruza dados numa velocidade inacreditável e se adapta a estatísticas, chegando até a simular empatia. Mas ela não tem um corpo, ela não sabe o que é sentir alegria ou dor, não tem o peso de uma consciência moral. Enquanto um software apenas imita comportamentos baseados em matemática, nós amadurecemos através de escolhas reais, de erros, de perdão e de relacionamentos que têm substância. Descendo isso para o nosso dia a dia, a análise aponta 3 riscos muito práticos. Primeiro, aquela facilidade enorme de ter tudo mastigado pela IA pode acabar atrofiando a nossa própria criatividade. Segundo, a máquina nos entrega respostas com uma carinha de neutralidade absoluta, mas que muitas vezes escondem os preconceitos e vieses de quem escreveu o código. E o terceiro risco, que talvez seja o mais silencioso, a ilusão da comunicação. Quando uma máquina simula empatia tão bem, a gente corre o risco de perder a vontade de buscar conexões humanas reais, se contentando com uma relação de mentirinha. Tem também um detalhe pragmático e que muita gente passa batido. A inteligência artificial não flutua numa nuvem mágica, ela tem uma pegada física colossal. Esses modelos de linguagem gigantes exigem um absurdo de energia elétrica e água só para resfriar os data centers, jogando a emissão de carbono lá no teto. A encíclica bate na tecla de que adotar a IA de olhos fechados é ignorar totalmente a urgência de criarmos tecnologias que o nosso planeta consiga de fato sustentar. Isso nos puxa para um conceito inegociável na visão do texto, a tal da responsabilização, a accountability. O argumento é cirúrgico. A IA nunca, em hipótese alguma, é moralmente neutra. Todo algoritmo carrega decisões sobre o que importa e o que deve ser descartado. Então, quando um sistema automatizado decide quem consegue um empréstimo, um emprego ou afeta direitos básicos, precisa existir alguém de carne e osso que responda por isso. É preciso justificar a decisão e reparar o estrago se der problema. A injustiça não pode usar um código de computador como esconderijo. E qual é a solução proposta? O documento usa uma expressão muito forte. Precisamos desarmar a IA. E não se trata de jogar os computadores no lixo, mas sim de tirar essa tecnologia daquela corrida maluca por competição militar e econômica. É quebrar a lógica de que quem tem a melhor tecnologia ganha o direito de esmagar o resto. Desarmar aqui significa tirar a IA da mão dos monopólios e colocar a serviço da pluralidade humana, fazer com que ela trabalhe para as pessoas e não apenas para um jogo de xadrez geopolítico. Vamos avançar um pouco mais, porque a coisa fica ainda mais profunda. O texto sai da crítica econômica e entra de cabeça na filosofia, para tentar entender que tipo de ideologia está alimentando toda essa obsessão pela revolução digital. A encíclica joga luz sobre ideias culturais que estão tomando conta do nosso imaginário, ideias que vendem o progresso como uma necessidade de, literalmente, escapar da nossa própria biologia. A primeira dessas ideologias que o texto aponta é o transhumanismo. A ideia aqui é buscar a perfeição humana injetando tecnologia no meio, seja biomedicina, seja engenharia, sejam algoritmos. Na visão descrita pelo documento, o objetivo final dessa corrente é simplesmente hackear e ultrapassar os limites naturais do nosso corpo, tratando a condição humana quase como se fosse um hardware de celular que precisa da próxima atualização para não ficar obsoleto. E aí a coisa escala para o pós-humanismo, que é uma linha ainda mais radical. Aqui já estamos falando em fundir o ser humano com a máquina de forma definitiva, empurrando a gente para um estágio evolutivo totalmente diferente. O documento levanta uma reflexão duríssima sobre isso. Se a gente começar a achar que o ser humano é só uma massa de carne esperando para ser otimizada, o que impede a sociedade de começar a tratar as pessoas mais frágeis, que não têm acesso a esses upgrades, como peças descartáveis?
Então, o ponto nevrálgico dessa discussão é como nós encaramos a nossa fragilidade. O mundo hipertecnológico olha para o envelhecimento, para a doença ou para o fracasso como se fossem apenas defeitos a serem corrigidos o mais rápido possível. A encíclica faz exatamente o oposto. Ela defende os nossos limites, chamando-os de espaços para maturação. O argumento é que é exatamente na nossa vulnerabilidade que nasce a compaixão e o crescimento de verdade. Se a gente apagar nossos limites, a gente apaga junto uma parte gigantesca do que nos faz humanos. Para dar a dimensão real do que é ser humano, mesmo nas piores circunstâncias imagináveis, o texto traz essa citação arrepiante de Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. É um lembrete totalmente imparcial de que, sim, nós somos capazes de atrocidades e de uma escuridão imensa. Mas, ao mesmo tempo, existe uma dignidade e uma força espiritual dentro de nós que a pior das violências não consegue apagar. Essa resiliência absurda, essa capacidade de manter a moral intacta frente ao caos, isso é algo que nenhum supercomputador vai conseguir replicar. E a nossa própria história testa essa capacidade de escolha. O documento lembra que a trajetória humana não é só feita de guerras e dominação. Nós também fomos capazes de sentar e criar estruturas incríveis para proteger a vida. Pense na Cruz Vermelha, na fundação da ONU, na Declaração dos Direitos Humanos. São provas reais de que avanços morais dão um trabalho imenso, enfrentam barreiras o tempo todo, mas valem cada gota de suor quando o objetivo é cuidar de quem precisa. É com base nisso que o humanismo cristão, apresentado no texto, dá sua resposta a essa febre tecnológica. A encíclica concorda que nós fomos feitos para transcender, para sermos mais que humanos. A diferença é o caminho. Para o documento, essa transcendência não vem de um chip no cérebro ou de uma otimização genética, mas sim da graça divina e do amor genuíno. Para a máquina, o erro é um bug no sistema. Para nós, o tropeço muitas vezes é o começo de uma transformação muito maior. E olha que resgate histórico fantástico. O texto traz Santo Agostinho para explicar o século XXI. Agostinho dizia que a história é um cabo de guerra entre duas cidades construídas por dois tipos de amor. A cidade terrestre, erguida pelo amor egoísta e pelo poder. E a cidade celeste, baseada no amor a Deus e ao outro. A encíclica diz basicamente que a inteligência artificial é só o novo palco dessa mesma batalha velha conhecida. O modo como a gente estruturar o uso dessa tecnologia vai entregar logo de cara qual desses dois amores está ganhando o jogo na nossa sociedade. Tendo passado por toda essa análise filosófica, precisamos virar a chave para algo muito urgente. E a nossa vida pública? Como é que fica a verdade factual e a própria democracia quando a tecnologia tem o poder de alterar e distorcer a realidade tão rápido e de forma tão convincente? A encíclica mapeia uma erosão em 3 passos bem claros. Primeiro, claro que a IA não inventou a mentira, mas ela funciona como um megafone absoluto que mistura fato e ficção como quem bate um suco no liquidificador. Segundo, com tanta confusão, a verdade pede a conexão com a confiança. A gente para de confiar no que vê e em quem fala. E o terceiro passo é o lockout. Sem um chão comum de verdade que todo mundo concorde, a democracia adoece, virando apenas um jogo pragmático onde ganha quem grita mais alto, não quem está com a razão. Para escancarar a gravidade de abrir mão da verdade, a análise puxa esse alerta claríssimo da filósofa Hannah Arendt. Ela nos lembra que a presa mais fácil para um regime autoritário não é aquele fanático convicto. O alvo perfeito é a pessoa comum que já está tão cansada, tão bombardeada de informação cruzada, que simplesmente desistiu de tentar separar o que é fato do que é delírio. O texto soa o alarme de que as nossas redes atuais têm a receita perfeita para fabricar exatamente esse tipo de apatia. O ponto central aqui é entender que a comunicação digital não é apenas um tubo por onde passam informações. É uma máquina de criar cultura. O documento frisa que quem desenha os algoritmos tem o poder brutal de digitar o que a população deseja, o que ela odeia e como ela enxerga o mundo. É um controle colossal sobre a imaginação de todos nós, operando muitas vezes nos bastidores, sem que a sociedade tenha a menor chance de questionar as regras do jogo. Agora, o que é fundamental fixarmos aqui é o caminho prático que o documento propõe para sairmos dessa encruzilhada. As soluções passam por abraçar nossos limites, pois é neles que mora a nossa humanidade. Passam por exigir uma responsabilização clara, sem deixar que os algoritmos decidam o nosso destino no escuro. Passam por quebrar os monopólios e desarmar essa tecnologia. E, acima de tudo, passam por voltar a tratar a verdade não como um dado num servidor, mas como um bem comum que a gente tem que proteger para conseguir viver junto. E para fechar nossa análise, a encíclica nos deixa com uma provocação brilhante. A era da IA já está aí batendo na nossa porta. Com todas as maravilhas e todos os terrores que essas ferramentas trazem, a pergunta que fica é:
Nós vamos usar isso tudo para erguer mais uma Torre de Babel, isolando e dominando as pessoas? Ou vamos focar em construir algo com Jerusalém, baseado na responsabilidade mútua? É fascinante pensar que, no fim das contas, a resposta para o futuro da tecnologia começa nas escolhas bem humanas que fazemos hoje. Um conteúdo incrível para se ter em mente, não é? Ficamos por aqui com essa exploração e até a próxima. Vamos direto ao ponto. Hoje, nesta nossa análise, vamos mergulhar num documento que está dando o que falar. A novíssima encíclica Magnifica Humanitas, lançada pelo Papa Leão XIV. Basicamente, trata-se de um mapa super detalhado e bem urgente sobre como manter a nossa dignidade humana intacta nesta era da inteligência artificial. E não estamos falando de uma teoria abstrata qualquer, tá? É uma reflexão profunda sobre como a convivência com a tecnologia afeta a vida de todo mundo, todos os dias. Entender as ideias destas páginas faz toda a diferença na forma como a gente enxerga o nosso próprio futuro. Olha só, para começar a entender o cenário, a premissa central de todo o texto traz uma escolha filosófica milenar que se aplica diretamente ao nosso mundo digital. A ideia de que a construção de Babel, ou de Jerusalém, começa dentro de cada indivíduo. Ou seja, a grande batalha na tecnologia hoje é decidir se vamos construir ferramentas movidas por egoísmo e busca por poder, que seria a Torre de Babel, ou se vamos desenvolver inovações voltadas para o bem comum e o amor ao próximo, simbolizadas por Jerusalém. A tecnologia nunca é neutra, sabe? Ela simplesmente amplifica as nossas escolhas éticas mais profundas. E para a gente não se perder em um documento tão complexo, dividimos esta análise em 6 pilares essenciais. 1. O desafio da transformação. 2. A verdade como bem comum. 3. Educar na era digital. 4. A dignidade do trabalho. 5. Liberdade e novas escravidões. E, por fim, 6. Uma responsabilidade partilhada. Então vamos lá. Número 1. O desafio da transformação, salvaguardando a humanidade na era digital. O que é absolutamente crucial entender aqui é que a fonte não fica presa em abstrações vagas. O texto vai direto aos setores da vida onde a transformação digital causa impactos reais e, muitas vezes, dramáticos. Diante daquelas correntes transhumanistas que tratam a condição humana como algo obsoleto, a sociedade precisa, urgentemente, redescobrir a verdade, proteger o trabalho humano e defender a liberdade contra novas formas de comercializar a vida. Ponto número 2. A verdade como bem comum. A verdade na era dos algoritmos. Aqui a situação fica séria. O documento observa que a inteligência artificial funciona hoje como um megafone gigante para a desinformação. Ao misturar dados reais com invenções, esses sistemas ameaçam a base da nossa confiança social. E tem uma diferença enorme entre apenas transmitir dados e criar cultura, não é? Os ambientes digitais não são só um mundinho virtual paralelo. Eles estão, literalmente, criando a nossa cultura contemporânea. As plataformas moldam ativamente o nosso imaginário coletivo e até as escolhas que fazemos no dia a dia. A saída para essa crise? O texto traz um conceito fantástico, a ecologia da comunicação. A ideia não é de jeito nenhum demonizar a tecnologia, mas sim criar defesas estruturais. Isso significa exigir algoritmos transparentes, ter leis sólidas de proteção de dados, apoiar um jornalismo sério e investir pesado em educação crítica. Por que isso importa tanto? Porque afeta exatamente aquilo que a gente consome todos os dias. É essa ecologia que decide se o nosso feed está nos informando ou se está apenas manipulando o nosso engajamento. Avançando para o ponto 3. Educar na era digital. Formando mentes numa era de imediatismo. O documento faz um alerta bem severo sobre como essa avalanche de respostas prontas da IA vai acabando com a nossa paciência para buscar verdades mais profundas. E é aí que entra um conceito brilhante, o jejum da IA. No mundo obcecado por velocidade, a proposta é decidir, de propósito, não usar ferramentas de IA em certos momentos. Para quê? Para preservar o nosso pensamento crítico e proteger as mentes mais jovens da sedução da máquina perfeita, que ameaça tornar o próprio esforço de pensar em algo totalmente ultrapassado. E não é só filosofia, tá? Os dados psiquiátricos modernos apontam advertências pesadíssimas sobre o impacto psicológico dessa exposição digital precoce sem supervisão. Por isso, o texto faz um forte apelo por uma aliança inquebrável entre a política, as escolas e as famílias. Um esforço conjunto mesmo para resistir a esses modelos de negócio que foram desenhados especificamente para sequestrar a nossa atenção e roubar o tempo de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Chegamos ao ponto 4, a dignidade do trabalho, o valor do esforço humano. A posição adotada aqui é que o trabalho humano nunca deve ser visto só como um custo na planilha.
Surge então um contraste decisivo sobre como as empresas usam a tecnologia. A IA focada puramente no lucro versus a IA focada no desenvolvimento humano. O texto critica duro aquela automação feita apenas para vigiar os trabalhadores e cortar custos, e defende sistemas centrados na pessoa, onde a tecnologia entra para apoiar e não para sufocar a capacidade inovadora de quem está ali trabalhando. E o alerta sobre a quarta revolução industrial é super imparcial, mas muito preocupante. Fica claro que, se a automação continuar sem critérios de estabilidade social, vamos ver um corte muito rápido de empregos. Sem regulação, a gente corre o risco de criar um mar de mão de obra precária e desigualdades estruturais abismais entre uma pequena elite especializada e a grande massa de trabalhadores. Para combater esse cenário, a crítica econômica do documento pede algo bem ambicioso: superar métricas tradicionais como o PIB. Em vez disso, precisamos medir o verdadeiro progresso com foco na prosperidade partilhada, na redução real das desigualdades, na proteção ambiental a longo prazo e, claro, na manutenção inegociável da dignidade no trabalho. Isso nos leva ao ponto 5, liberdade e novas escravidões. Dependência digital e controle social. Aqui, a análise rejeita totalmente aquela mentalidade tecnocrática que enxerga as pessoas só como recursos a serem otimizados e manipulados. E atenção a este termo, colonialismo de dados. É uma nova forma de extração onde montanhas de dados vitais de saúde e genética são colhidos de populações vulneráveis. A ideia é construir modelos preditivos e, com isso, monopolizar as necessidades futuras dessas regiões. É, literalmente, o meio digital se tornando colonial de um jeito completamente novo. Com tudo isso em mente, o documento nos obriga a encarar uma pergunta bem incômoda. Quando a gente olha para toda essa fluidez da tecnologia, aquela resposta perfeitamente escrita por uma máquina, o que será que realmente alimenta essa tal magia da inteligência artificial? A resposta não tem nada de mágica. A base desse mundo é física e, para ser sincero, muitas vezes brutal. Primeiro, temos milhares de pessoas ganhando uma miséria num trabalho silencioso de etiquetar dados e moderar conteúdos pesados. Segundo, temos a extração super perigosa de terras raras com condições inaceitáveis de trabalho apenas para construir nossos processadores. E terceiro, redes criminosas usando essas mesmas infraestruturas globais ultra rápidas para agilizar o tráfico humano, usando perfis anônimos e pagamentos impossíveis de rastrear. A encíclica não mede palavras neste trecho e condena ferozmente tudo isso como as novas expressões da escravidão. Fica muito explícito que quebrar essas correntes não é só um detalhe. É o teste ético definitivo para qualquer inovação tecnológica nas próximas décadas. Um detalhe que chama muita atenção de forma bem transparente nos dados da fonte é que essa denúncia vem junto com uma baita autocrítica. O texto inclui um pedido formal de perdão pela demora histórica da instituição em condenar a escravidão nos séculos passados. Essa memória de erros antigos é usada agora como combustível para a denúncia inflexível contra qualquer tipo de exploração e tráfico invisível na nossa era digital. E finalmente vamos ao ponto 6. Uma responsabilidade partilhada, guiando o futuro juntos. Nesta reta final, o tom muda. Os alertas dão lugar a um foco propositivo, um chamado para uma ação em conjunto. Espera-se que as instituições consigam regular as coisas, sem sufocar a criatividade, certo? Pede-se que as empresas coloquem a dignidade humana acima do lucro puro, que as comunidades educativas ajudem a reconstruir as redes de confiança. E o mais importante, cada um de nós recebe o dever de cultivar a sua própria sobriedade digital no dia a dia. A grande sacada conclusiva da análise é esta: a inovação, por si só, é vazia de moral. Mas, se a gente guiar esse desenvolvimento com uma base de sabedoria e solidariedade, a tecnologia deixa de ser uma máquina de exploração e passa a ser uma ferramenta fantástica para a justiça e para o desenvolvimento humano de verdade. Para encerrar, fica no ar esta reflexão poderosa. O nosso progresso tecnológico está construindo um sistema invisível e global de exclusão. Ou será que vamos transformar isso na maior oportunidade que já tivemos para alcançar uma verdadeira fraternidade? É uma pergunta que vai definir a trajetória de todo o nosso futuro. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente. E até a próxima descoberta. E aí, gente? A inteligência artificial, a guerra moderna e o nosso próprio futuro ético estão literalmente colidindo em tempo real, bem diante dos nossos olhos. Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num documento simplesmente fascinante, a Magnifica Humanitas,
que é uma encíclica papal fictícia do futuro, esse texto é uma daquelas leituras que viram a nossa cabeça, sabe? Ele explora exatamente a interseção entre esse avanço tecnológico acelerado e a ética global, nos forçando a encarar o caminho que a humanidade decidiu trilhar nessa era digital. Para organizar nossa linha de raciocínio, a gente vai passar por 5 pontos essenciais, tá? A gramática dos conflitos, a cultura do poder, a IA e armas autônomas, a crise do multilateralismo e, por fim, a civilização do amor. Então vamos começar pela parte 1, a gramática dos conflitos, que fala sobre como estamos redefinindo a guerra moderna. A gente está vivendo uma daquelas grandes encruzilhadas tecnológicas, e o texto ilustra isso com metáforas bíblicas muito fortes. Pensa num contraste gigante. De um lado, temos a tentação super arrogante de construir uma nova Torre de Babel, sabe? Aquela coisa movida pelo orgulho puro e pela confiança cega no poder e na tecnologia. Do outro lado, existe aquele esforço muito mais paciente de reconstruir Jerusalém. Esse segundo caminho é totalmente focado em proteger a humanidade e o bem comum, resistindo de verdade àquela lógica de apenas dominar o outro. E a grande denúncia aqui é que a inteligência artificial, na verdade, age como um acelerador absurdamente perigoso nas guerras híbridas. Aquelas tecnologias que, na teoria, foram criadas para a defesa, pois é, elas são rapidamente convertidas em armas de ataque. Isso acaba apagando completamente aquela linha que separa quem está se protegendo de quem está agredindo. O resultado? A responsabilidade pelas ações fica tão difusa que chega a ser assustador. O que nos leva à parte 2 da nossa análise: a cultura do poder e a normalização da guerra. Sabe o que é louco? Tá rolando uma erosão muito perigosa da nossa memória histórica. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro priorizava a paz, certo? O conflito armado era visto como aquele último recurso indesejado. Mas olha o paradigma de hoje. Ele mudou drasticamente. A gente está assistindo, quase calados, a uma normalização da guerra. Ela voltou a ser tratada como uma ferramenta política corriqueira, algo que as pessoas acham aceitável no dia a dia. E o ponto crucial é que essa tal cultura do poder transformou as nossas próprias redes digitais em armas, é exatamente isso. Os algoritmos criam um nível de polarização e um condicionamento narrativo tão intensos que a sociedade começa a achar que a violência não só é necessária, mas que, bizarramente, ela pode ser limpa. A capacidade de dominar os outros virou simplesmente a única métrica que dita as decisões. Claro que, se formos olhar os motores por trás dessa mudança, veremos que eles são profundamente econômicos. O texto expõe uma simbiose sinistra entre os aparatos militares e as decisões políticas. A verdade é que a indústria bélica lucra rios de dinheiro quando consegue garantir que os conflitos regionais se tornem crônicos. Literalmente, o mercado de armas acaba se transformando num motor quase autônomo, se alimentando dessa instabilidade. Bom, vamos agora para a parte 3, que entra numa questão muito urgente e assustadora: IA e armas autônomas, e o vazio ético que isso cria. O documento rejeita categoricamente essa ideia absurda de criar agentes morais artificiais. Afinal de contas, não dá para fingir que máquinas têm consciência para distinguir o bem do mal, né? Por conta disso, o texto estabelece 3 critérios que são inegociáveis. Primeiro, rastreabilidade total de quem mandou fazer o quê, ou seja, responsabilidade pessoal. Segundo, o controle humano tem que estar sempre no comando de qualquer força letal. E terceiro, as regras internacionais que protegem civis precisam ser intocáveis. Civis nunca podem ser confundidos com alvos. O que nos leva a uma frase central que é um verdadeiro soco no estômago. Não existe algoritmo que possa tornar a guerra moralmente aceitável. A real é que a inteligência artificial não tira a desumanidade intrínseca de um conflito. Ela apenas deixa o massacre mais rápido, mais distante e muito mais frio. O sofrimento das vítimas é reduzido a meros pontos de dados numa tela, os famosos danos colaterais. Isso abre espaço para a parte 4 da nossa análise, a crise do multilateralismo e a formação de um mundo fraturado. Porque, pensem bem, toda essa corrida armamentista frenética só está rolando por causa de um verdadeiro colapso na diplomacia global. O que a gente tentava ter como um autêntico sistema multilateral de proteção e confiança acabou desmoronando numa desordem multipolar. Hoje em dia, o nacionalismo extremo e o tal do direito do mais forte simplesmente atropelam os tribunais e o direito internacional. O texto faz uma crítica ferrenha ao que ele chama de falso realismo político, a velha e conhecida realpolitik. Sabe aquela visão cínica que adora nos convencer de que a guerra faz parte da natureza humana e pronto? Pois é, essa galera irresponsavelmente diminui qualquer esforço por paz, descartando o diálogo diplomático como se fosse só um bando de utópicos iludidos.
Mas a encíclica não fica só na denúncia. E é aí que chegamos na nossa parte 5, a civilização do amor, que serve como roteiro para a paz. E olha, não se deixa enganar pelo nome fofo, tá? Não tem nada de ingenuidade nisso. A civilização do amor é definida aqui como um projeto realista e extremamente exigente. A ideia central é pegar essa interdependência brutal criada pelas redes digitais e convertê-la ativamente em solidariedade global. É traduzir boas intenções em estruturas concretas de justiça que a gente escolhe assumir. Como a paz não cai do céu num passe de mágica, o documento traz um roteiro bem prático de como construí-la metodicamente. Envolve ações diárias. A gente precisa desarmar as nossas palavras, construir a paz baseada na justiça, passar a enxergar as situações a partir do olhar das vítimas, cultivar um realismo saudável e injetar vida nova na nossa diplomacia. É um trabalho de formiguinha. E tudo isso, acredite ou não, começa na raiz da nossa comunicação. O texto manda essa: desarmemos as palavras e contribuiremos para desarmar a terra. É exatamente isso. Significa rejeitar ativamente toda aquela retórica violenta, fugir das narrativas simplistas de nós contra eles e quebrar de vez aquele ciclo vicioso de ódio que os algoritmos ficam empurrando pra gente o tempo todo. Essa resistência ativa, essa responsabilidade moral, não é um fardo só de generais e chefes de Estado. Todo mundo está nesse barco. Seja na pesquisa de software, tomando uma decisão corporativa de tecnologia ou escrevendo políticas públicas, o nosso dever inalienável é garantir que o progresso técnico sirva ao bem comum e não a projetinhos obscuros de dominação. Para encerrar a nossa análise, o texto não entrega nenhuma resposta fácil, mas deixa aquele tipo de provocação que não sai da nossa cabeça. Pensem nisso. Se a tecnologia moderna acelerou tanto o nosso poder de destruir as coisas, quais são as escolhas que todos nós estamos fazendo hoje na nossa rotina para garantir a engenharia de uma verdadeira civilização do amor? Que tipo de futuro a gente está ajudando a programar agora mesmo? Fica aí a reflexão, um grande abraço e até a próxima. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje nós vamos direto ao ponto para desbravar um documento que é simplesmente fascinante e super atual, a Carta Encíclica de 2026, chamada Magnificat Humanitas. E olha, não se trata apenas de um texto teológico denso, não. Na verdade, é um mergulho muito profundo nas implicações da nossa era digital e, claro, da inteligência artificial. Para quem quer entender de verdade como a tecnologia está reescrevendo as regras da nossa sociedade, essa nossa explicação vai destrinchar exatamente como o documento sugere que a gente navegue por essa mudança de época tão monumental. Então vamos lá. E o texto já começa sem rodeios, lançando uma daquelas perguntas que fazem a gente parar para pensar. Afinal, como é que nós protegemos a essência do que significa ser humano diante de máquinas que estão cada vez mais autônomas? Em vez de ficar perdendo tempo com teorias abstratas, o documento puxa nossa orelha para as realidades urgentes e muito tangíveis do nosso dia a dia. É sobre olhar para a tecnologia não só como uma ferramenta útil, sabe? Mas como o próprio ambiente que está moldando a nossa humanidade. E para responder a isso, precisamos olhar com muita clareza para o terreno onde estamos pisando agora. E é aqui que a coisa fica séria. Dando uma olhada direto na fonte, ali na seção 225, o texto valida essa nossa urgência de um jeito bem claro. Ele define o ciberespaço moderno não como aquela utopia toda conectada e pacífica que a gente imaginava, mas literalmente como um campo de batalha. Pois é, estamos falando de um ambiente super volátil que exige uma forma totalmente nova de diplomacia. Ou seja, a tecnologia digital não é neutra. Ela carrega riscos geopolíticos enormes que precisam ser tratados com muito cuidado. Para ter uma ideia de como essas ameaças operam, pensem em perigos que são invisíveis, mas totalmente devastadores. O documento aponta coisas bem específicas: ataques informáticos, manipulação silenciosa de dados e, claro, campanhas de influência orquestradas por IA. O grande X da questão aqui é que essas táticas podem, literalmente, desestabilizar nações inteiras antes mesmo de alguém dar um único tiro em um conflito armado tradicional. Loucura, né? E como é super difícil descobrir de onde exatamente vêm esses ataques, a gente acaba num ambiente de muita incerteza, o que aumenta de forma absurda o risco de escaladas de violência desproporcionais por puro erro de cálculo.
E como é que a gente combate tudo isso? Bom, a análise aponta direto para a diplomacia. O texto defende que instituições internacionais, tipo a ONU, continuam sendo cruciais para manter a paz e o diálogo. Só que, e aqui vai o grande alerta, a fragilidade atual do sistema global não vai se resolver só com um puxadinho ou um ajuste técnico. A gente precisa de uma reforma ética profunda. Pela visão da Santa Sé, a misericórdia entra como um critério político real e concreto. O objetivo, orientar toda essa tecnologia para o bem comum, focando em proteger as pessoas mais vulneráveis de formas de violência que a gente não vê, mas que machucam demais. Bom, agora vamos passar para um choque de ideologias bem interessante. Transhumanismo versus encarnação. O documento traça um contraste gigantesco sobre como a gente enxerga os nossos próprios limites. De um lado, temos a promessa do transhumanismo e do pós-humanismo. Basicamente, essa corrente quer fugir da nossa biologia frágil e busca uma humanidade, digamos, quase desencarnada, superando os nossos limites físicos através da tecnologia. Do outro lado, o texto rebate isso com o mistério cristão da encarnação. É uma lógica invertida. Em vez de tentar escapar dessa vulnerabilidade toda, a visão é que Deus abraça a fragilidade humana. Ele desce a nossa condição para dividir esse peso e transformar a fraqueza de dentro para fora. É uma diferença brutal de direção, não acham? Tentar subir acima da humanidade contra descer para resgatá-la. E tem uma frase no texto que resume isso de forma espetacular. Diz assim: nenhum sistema de cálculo, por mais sofisticado que seja, gera um coração que se entrega ou uma consciência que discerne o bem. Ou seja, por mais incríveis que sejam os avanços da inteligência artificial, a eficiência puramente técnica não substitui a nossa alma. Aquela nossa capacidade crítica, a liberdade de escolha, a construção de relacionamentos genuínos, nada disso dá para transformar em código de computador. As máquinas processam dados como ninguém, claro, mas o protagonista da história ainda é e sempre será o rosto humano. E é exatamente por causa dessa nossa dignidade insubstituível que o texto faz um chamado muito forte à ação. A mensagem é clara. Nós não podemos simplesmente sentar e atuar como espectadores passivos enquanto a tecnologia dita as regras e restringe a nossa liberdade. Muito pelo contrário, a ideia é que a humanidade tem que atuar como colaboradora ativa na obra da criação. A tecnologia tem que ser domada e guiada pela nossa responsabilidade, e não o inverso. E isso nos leva à próxima parte fundamental do documento, o canteiro de obras e os pilares práticos para o bem comum. Mas aí vem a pergunta: se a gente não deve ficar só assistindo, como é que nos tornamos colaboradores ativos na prática? Para agir como sábios arquitetos no meio de toda essa revolução digital, a encíclica nos dá 4 pilares básicos de ação. São eles: permanecer fiéis à verdade, investir na educação, cuidar das relações e amar a justiça e a paz. Cada um desses passos é como a fundação de um prédio, para evitar que a gente perca a nossa identidade no meio de tanta tecnologia desenfreada. Vamos dar uma olhada rápida em como aplicar isso? O primeiro pilar, que é permanecer fiel à verdade, traz um conceito fantástico usado pelo Papa Francisco, o antropocentrismo situado. Calma, o nome parece complicado, mas a ideia é simples e genial. Num mundo lotado de algoritmos desenhados para manipular nossas opiniões, a nossa melhor defesa é fugir do individualismo. A gente precisa se enxergar como seres hiperconectados, inseridos numa teia gigantesca de relações com os outros e com a criação. É ter os pés no chão, focados na realidade das nossas relações, que vai nos proteger dessas distorções e das bolhas de manipulação. Indo para o segundo pilar, que é a educação, o documento usa uma metáfora perfeita. Ele chama o cyberespaço de um novo continente que precisa ser desbravado. E para viver lá sem perder a cabeça, a gente precisa de muita orientação. O foco aqui é ajudar crianças e adolescentes a usar tudo isso com responsabilidade. Não é só proibir e evitar riscos, sabe? É cultivar uma liberdade de verdade na frente das telas, mostrando que a tecnologia pode sim ser guiada pela responsabilidade coletiva de todos nós. O terceiro pilar, que fala sobre cuidar das relações, faz um diagnóstico certeiro da nossa rotina hoje. O mundo digital multiplica as nossas conexões até não poder mais. Mas, no fundo, a gente continua precisando de proximidade física. É da nossa natureza. Então, o texto sugere coisas muito palpáveis para quebrar esse isolamento digital. Sentar para comer junto com alguém, participar de uma comunidade real, visitar quem está sozinho e servir a quem precisa de perto. É um lembrete meio óbvio, mas necessário. A gente ainda precisa de mãos reais e palavras de conforto que não venham de uma tela. E o quarto pilar pede para a gente amar a justiça e a paz.
o que exige que a gente tire as vendas dos olhos. A gente precisa olhar bem para as cadeias de produção dos nossos dispositivos. Sabe aquele celular de última geração? A gente tem que se perguntar sobre o trabalho invisível e até a exploração que rola nos bastidores para que ele exista. A IA está criando um mundo mais justo ou só está concentrando mais poder nas mãos de poucos? Responder isso com honestidade é o que vai dizer se a gente está realmente evoluindo ou só andando para trás. Então, como colocar a mão na massa? Vamos dar uma olhada no exemplo de Neemias, nosso modelo de construtor na era digital. Para dar um rosto a esse esforço todo, o autor traz a figura bíblica de Neemias. A história dele funciona como uma verdadeira parábola para os nossos dias. A jornada é dividida em passos. Primeiro, ele não finge que está tudo bem, ele escuta a dor da sua cidade. Segundo, nada de agir por impulso, ele reflete e busca sabedoria. Terceiro, ele organiza as pessoas e vai para cima, mesmo enfrentando muita oposição. E por fim, ele reconstrói as coisas tijolo por tijolo. A comparação faz todo sentido. No meio de tantas mudanças tecnológicas super rápidas, nós precisamos exatamente disso: escutar de verdade, ter coragem com estratégia e abraçar a nossa responsabilidade. O grande detalhe aqui é que essa reconstrução das muralhas hoje não acontece num deserto antigo, mas no meio das nossas vidas. O texto faz um baita convite. A gente precisa botar o pé nesses novos canteiros de obras. Estamos falando das empresas de tecnologia, das universidades, das redações, dos laboratórios. Não dá para ficar do lado de fora só reclamando e analisando o estrago na cultura. A gente tem que entrar lá, nessas instituições modernas, e trabalhar pesado para reconstruir e proteger a dignidade humana a partir de dentro. Chegando à última parte, a civilização do amor e a visão muito maior por trás de tudo isso. Conforme a gente vai amarrando todos esses pontos, fica claro como o documento liga esses passos práticos a um objetivo muito maior. E essa é uma das sacadas mais provocativas de todo o texto. Prestem atenção. A verdadeira medida do nosso avanço tecnológico não é a velocidade do 5G ou o lucro das grandes empresas. A lente certa, que é inspirada naquela visão super transformadora do Cântico de Maria, é olhar para a tecnologia de baixo para cima. O ponto é, essa inovação está ajudando os mais vulneráveis? Está curando as feridas da sociedade ou só deixando elas mais fundas? O sucesso do nosso futuro digital só pode ser medido por como a gente trata quem está à margem. Já indo para os finalmente da nossa análise, a mensagem que fica é de um otimismo muito pé no chão. Longe de achar que o futuro é um cenário pós-apocalíptico e inevitável, a encíclica defende que a era da inteligência artificial pode ser exatamente o lugar onde uma verdadeira civilização do amor vai crescer. Mas claro, não existe mágica. Isso só vai acontecer com o esforço diário, ético e muito firme de todo mundo que cria, que ensina e que usa essas ferramentas no dia a dia. E isso deixa o peso da responsabilidade exatamente onde ele deve estar, nas nossas mãos. A inteligência artificial não veio para nos diminuir, mas sim para nos colocar contra a parede com uma pergunta essencial, que é o que fica para nós hoje? Nós vamos aceitar ser apenas espectadores passivos desse tsunami tecnológico ou vamos arregaçar as mangas e ser os arquitetos ativos de uma humanidade muito mais magnífica? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação até aqui, pessoal. Um abraço e até a próxima.